Bom dia, crianças do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, estejam preparados para a nossa aula de história. Hoje, sextou, né? Estamos aí no final da semana, já terminando aí a nossa sexta-feira, e nós iremos dar continuidade ao capítulo 3, Direito às Terras, que fica que está na página 241, tá? Então, nós iremos dar continuidade e assim finalizando esse conteúdo e terminando aí a conclusão desse livro, volume 2, tá bom? Então, eu vou dar aqui um pequeno resumo sobre esse capítulo, tá certo? Para que nós possamos assistir o vídeo sai, a aula do vídeo sai com a tia Juliana, e aí termina esse capítulo, ok? Então vamos lá. Posse e propriedade. Então, como vocês viram na semana passada, né, algumas semanas atrás, que posse e propriedade são coisas completamente diferentes. Propriedade é o nome que se dá a alguém que tem documentação daquela posse de terra, tá? Daquelas terras ou daquele imóvel, e aí passa a ser o proprietário daquelas terras. E posse é quando nós alugamos ou tomamos emprestado algum imóvel ou algumas terras para quê? Para morar, para plantar, montar alguma loja, tá? Então tem aí essa diferença. Então, quando uma pessoa é de proprietário de uma terra ou de um imóvel, ela pode vender? Pode. Pode alugar? Pode. Pode transferir ou doar para outras pessoas? Pode, tá certo? Então, essa pessoa, ela possui sim um documento que prova que ela é a dona daquele imóvel ou daquelas terras. E quando uma pessoa é possuidora de uma terra ou de um imóvel, ela utiliza para morar, para montar alguma loja, para fazer alguma festa, porém ela não possui nenhum documento, ok? Então essa é a diferença de posse e propriedade. Então, posse e propriedade de terras na história do Brasil. Estou na página 244 fazendo um pequeno resumo. Tá? Então, apesar dos indígenas terem sido os primeiros habitantes, como nós sabemos disso, né? Eles foram expulsos de suas terras, tá? Através dos portugueses, e assim os portugueses se apossaram do território brasileiro. E o Reino de Portugal, eles tomaram aquelas terras, certo? E passaram a distribuir, tá? As terras nesse período, quando eles vieram aqui para o Brasil, por volta daí de 1500, tá? 1500 anos. Então, a partir de 1548, houve aí essa distribuição de terras que a coroa portuguesa, ele passou a fazer isso, fazendo com que as pessoas ocupavam o território. Para quê? Para morar, para plantar, para explorar aquelas terras, tá? E assim a coroa portuguesa lucrar, né, com tudo isso. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam essas doações, tá, dessas terras para algumas pessoas e que eram chamados como Seis Maria. Ou seja, a coroa portuguesa, ela tinha a propriedade daquelas terras, certo? E dava posse para outras pessoas utilizarem, tá? E essas pessoas, elas poderiam doar parte daquelas terras para outras pessoas, certo? Então vocês estão vendo aqui o esquema de como era. Primeiro, o rei de Portugal, tá? Ele doava as terras por meio do governo geral. Era aquela reunião, aquela junção dos dois, e aí os dois entravam num acordo para fazer essa distribuição. E aí eles faziam a distribuição, tá? Distribuir as Seis Marias a portugueses, aos portugueses que vieram de Portugal para morar aqui no território brasileiro. E aí o que que eles faziam? Eles também distribuíam parte dessas terras, que a terra era enorme, que eles recebiam aí, né, para poder cuidar daquelas terras, mas não necessariamente não eram deles, certo? Então, eles também poderiam distribuir para outras pessoas. E aí eram chamados de Seis Marias, tá? Naquela época. E agora eu estou na página 245, que é terras indígenas, tá? Então,
como estudamos, né, nos capítulos anteriores, os indígenas nem sempre tiveram seus direitos civis garantidos. É verdade. Ao longo aí da toda a história do Brasil, né, eles tiveram muitos conflitos e muitas perdas. Então, isso aconteceu também com o direito ao acesso à terra deles, tá? Então, como se é garantido na Constituição de 1988, que é a Constituição do Cidadão, tá? Ali é um documento que determina que os indígenas, eles são os primeiros e naturais senhores dessas terras, que é do Brasil. Então, com isso, desse modo aí, né, essas terras, eles seriam propriedade da União. Quem é a União? A União é a parte do governo federal que representa juridicamente o Brasil, tá? E essa parte do governo, tá? Eles teriam posse aí permanente sobre elas. Então, essa parte do governo, eles apoiam, tá? Em que os indígenas, eles teriam sim essa posse permanente, tá? Dessas terras. Então, a Constituição de 1988 estabeleceu que todas essas terras dos indígenas eles deveriam ser, sim, demarcadas até o dia 5 de outubro de 1993. Porém, isso não foi cumprido. Esse prazo ele não foi obedecido através do governo. Tá? O governo, eles não cumpriram aí essa regra, esse prazo, e infelizmente ainda está aí em processo, tá, de demarcação de algumas terras. Outros indígenas conseguiram, né? Outras tribos conseguiram, mas existem outras que ainda estão aí nessa luta, tá? Então, apesar dessas posses, né, serem de direito dos indígenas, além disso, eles sofrem eles sofrem por alguns conflitos, porque algumas pessoas invadem essas terras, né? Alguns deles são caçadores, madeireiros, garimpeiros, porque acabam que invadindo esta terra para explorar, que terras essas que têm dono, que são os indígenas. Então, com isso, acaba causando vários conflitos entre essas pessoas e os indígenas, porque os indígenas eles têm essa resistência de não deixar eles irem para suas terras para explorar, tirar algo que são deles, né? E eles entram, né, achando que tem total direito a isso. Os garimpeiros, os madeireiros, e aí imagina como não é esses conflitos, essas guerras entre eles, tá? Então a gente viu também sobre quilombos. Então, o que eram quilombos? Era uma comunidade onde tinha alguns habitantes que eram chamados de quilombola, tá? Então, além de nós retomarmos sobre a questão de Quilombo dos Palmares, tá? Que Quilombos dos Palmares era uma comunidade, tá? Que era dominada, que tinha como líder Zumbi dos Palmares, que ele foi o último líder, certo, do Quilombo do Palmares. Após a morte dele, não teve mais ninguém que pudesse liderar esse quilombo. Tá? Então, Quilombo é uma comunidade onde muitos indígenas, alguns indígenas também, e muitos africanos, né, se refugiavam, né, contra a escravidão, fugiam e iam se esconder, né, entre as matas de algumas regiões. E aí foi criado esse quilombo para que eles pudessem viver, tá, de uma forma mais tranquila, sem precisar de ser escravizados, nem humilhados, nem maltratados. Tá? Então lá eles faziam lenha, faziam produto de cerâmica, tá? Fazia serviços de propriedades, fazia serviços rurais como plantação, pesca, para que eles pudessem sobreviver. Então, os quilombolas, tá? Eles se organizavam aí de forma muito diferente um do outro, tá? Mas o primeiro quilombola que foi registrado nessa data, de 1575, foi na Bahia. Foi um dos primeiros quilombos construídos, tá? Ao longo da história brasileira, a habitantes dos quilombos mantiveram seus costumes. Lá eles faziam festas, celebravam suas colheitas, eles faziam suas atividades religiosas, coisas que eles não poderiam fazer, tá? Eram proibidos de praticar seus hábitos, seus costumes e sua religiosidade, porque os senhores de engenho, eles não permitiam, né?
como a gente foi estudado aí nos capítulos anteriormente. Então, os quilombos eles foram muito importantes para a preservação, prática social, cultural e religiosa, né, africana aí ao longo dos séculos. Então, mesmo com essa abolição, meus amores, da escravatura, em 1988, os quilombos continuaram a resistir, pois eram comunidades já consolidadas. Nesse período, também surgiram vários quilombolas, formando por pessoas libertas que buscaram trabalho no campo. Então, essas terras, os quilombos, eram muito importantes, foi muito importante para que os africanos, né, os escravizados, pudessem aí retomar suas vidas, né, de uma forma, podemos dizer, digna. Então, terras quilombolas na atualidade, tá? Semana passada vocês viram um vídeo bem legal, tá? Como os quilombolas vivem atualmente nos quilombos, que existem ainda vários quilombos, tá? Em toda a região aqui do Brasil. E atualmente existem comunidades remanescentes. O que significa isso? Comunidades sobreviventes, os restantes. Então, são pessoas descendentes, tá? Afrodescendentes das pessoas que construíram, né, ali aqueles quilombos, tá? Então, eles surgiram como uma forma de resistência à escravidão, tá? Essas comunidades, elas serviam como realmente uma forma de resistência para os africanos contra a escravidão. Porém, foram aí resignificadas, que significa, ao longo dos séculos, que significa que eram considerados por muito um símbolo de luta, tá? Eles foram aí dando uma significação para esse povo, tá? Os africanos, né? Então, eram também aí considerados, né, um símbolo de luta, tá? Essa comunidade quilombola, eles também lutavam contra o racismo e contra a valorização da cultura negra. E com essas comunidades, os quilombolas, eles ocupavam suas terras há muitos anos. Eles eram considerados donos daquelas terras. Então, tem um artigo que está no documento da Constituição de 1808, onde dá o direito a essas terras aos quilombolas, tá? Aos afrodescendentes. Então, no artigo 68, aos remanescentes, que era aos sobreviventes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecido sim a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir os títulos respectivos. Então, por lei, né, essas terras são de direito dos quilombolas, certo? Então, eles estão aí também a essas lutas, tanto os indígenas como os africanos, que eram as pessoas, né, o qual foram vítima da coroa portuguesa, tá? Que foram aí escravizados e foram expulsos, né? Os índios foram expulsos de suas terras e os africanos foram retirados à força de suas terras, de seu país e também perto de sua família. Então, para que o governo reconheça essas terras dos quilombolas, é preciso que eles tenham documentação, tá certo? É preciso que essa comunidade, os quilombolas, eles tenham documentação, tá? Relatórios de reuniões, histórico da comunidade, fotos, relatos de manifestações religiosas e culturais, para que isso facilite, tá, a posse, tá? E ganhe assim a sua propriedade de volta, tá? Então, nessa página 249, vocês fizeram a atividade e vamos fazer essa leitura da página 250, tá certo? Então, vamos lá. Terra de colônias e imigrantes. Como você estudou no início da colonização do Brasil, todas as terras eram propriedade da coroa portuguesa. Ela cedia aos colonos portugueses o direito de explorar, povoar e cultuar essas terras. Então, aqui diz que todas as terras eram de propriedade da coroa portuguesa, mas eles estavam cedendo aos colonos portugueses, que é aquela posse sesmaria que eu acabei aqui de explicar, tá?
Então, eles tinham o direito de explorar, povoar, que é morar, e cultivar essas terras. No entanto, não era um direito atribuído a todos os imigrantes. Não eram todos os portugueses que aderiram à posse de terras, tá? Eram os que mais tinham poder aquisitivos e que a coroa portuguesa achava que ele seria ideal para tomar posse daquelas terras. Então, a partir do ano de 1800, o governo incentivou a migração de suíços, italianos, japoneses e etc. e outros países, tá? Esses grupos eles vieram sim em busca de uma vida melhor, fugindo da pobreza e da fome do seu país, tá? Então, e tinha aí um objetivo de trabalhar no campo. No início, o governo, que é o governo português, eles tiveram a iniciativa de vinda desses imigrantes por vários motivos. Primeiro, com a ocupação de territórios desabitados no interior do país. Então, a coroa portuguesa ele tinha aí um interesse econômico, certo? Então, para isso, eram organizadas colônias e de imigrantes, tá? Essas colônias eram pequenos territórios rurais nos quais o governo permitia às famílias de imigrantes que morassem, plantassem e construíssem escolas e igrejas. Então, nas colônias, a população mantinha os costumes, as suas religiões, as suas línguas do país de origem. Muitas dessas colônias cresceram e deram origem a várias cidades brasileiras. Essas terras eram coletivas e os produtos plantados eram destinados à subsistência dos colonos. Os excedentes eram vendidos para cidades vizinhas e para outras fazendas. Então vocês viram que eles construíram ali toda uma vida, né? Suas casas, criar suas famílias, viver de plantação, viver da colheita para a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família. Tá? Então, isso, o governo português, eles tiveram essa iniciativa, né? Incentivando as pessoas de outros países vierem aqui para o Brasil para construir uma vida melhor. E eles tiveram aí uma atribuição, eles ajudaram dando posse, mas não que ele estava dando. Ele estava bem que emprestando, ou podemos dizer, um aluguel em troca do financeiro e econômico, que sabia que isso ia gerar, tá, dinheiro para a coroa portuguesa, tá certo? Então vamos saber mais aqui embaixo, na página ainda 250. Nem todos os imigrantes que vieram ao Brasil a partir de 1800 tinham como destino as colônias do campo. Alguns outros vindos do Oriente Médio, como sírio-libaneses, de maioria muçulmana, dirigiam-se às cidades e exerceram principalmente atividades comerciais, ou seja, construíram aí seus comércios, lojas, empresas, pessoas que realmente tinham um poder aquisitivo melhor e foram aí construindo seu próprio negócio, tá? Enquanto outros ficaram ali, né, aos pouquinhos se desenvolvendo, tá? Através da plantação, através dos trabalhos rurais, tá? No campo. Então, nessa aqui agora 251, meus amores, vocês vão assistir o vídeo aula do Sai Digital, iniciando na página 251, ok? Então, preste atenção aí na tia Juliana, tá certo? E vamos aí finalizando, né? Ela vai ensinar vocês aqui, explicar, né? Sobre a Lei de Terras de 1850, tá? Vai fazer uma atividade da ficha de atividade, tá certo? Ela vai fazer a correção que vocês já fizeram, tá? Então, ela vai aí, faz a correção com vocês da página 129, tá certo? Vamos lá. Então, preste atenção na aula. Vocês vão ter 2 vídeos, ok? Do Sai Digital, para que a gente possa concluir esse conteúdo, tá? Daqui a pouco eu tô de volta e aí a gente faz um breve comentário sobre esse conteúdo direito a terras, ok? Vamos lá.